Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Cátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Bem-vindos aqui a este episódio onde vou partilhar contigo mais sobre este eixo cérebro-intestino ou intestino-cérebro, porque ele é bidirecional através do nosso nervo vago. Certamente já ouviste falar sobre este tema ou se calhar vais ouvir pela primeira vez. Espero trazer-te aqui alguma consciência também na importância deste nosso intestino, que tem aqui, que eu costumo dizer que é a porta de tudo o que acontece depois dentro de nós. Esta ligação do intestino não é só com o cérebro, também está ligada à vagina, à microbiota, portanto, entre outras ligações. No entanto, esta é daquelas que tem-se vindo a estudar mais e que influencia também as nossas emoções, o nosso humor, a nossa predisposição, a nossa mente no geral. Isto porque a maior parte dos neurotransmissores são produzidos pelas células intestinais e pelos trilhões de células de bactérias, neste caso de bactérias que vivem lá. Portanto, eu costumo dizer que nós não estamos sozinhos, nós temos trilhões de bactérias dentro de nós, só no intestino, então é onde se localiza esta maior proporção. E, por exemplo, a serotonina é produzida no intestino através do precursor triptofano, onde também alimentos ricos em triptofano que possamos consumir vai ter um grande impacto neste precursor então de serotonina, neste neurotransmissor. E estas bactérias intestinais, não é? Que produzem depois, então, através deste precursor, a serotonina e dá, então, os estados de ânimo, alegria e antidepressivos. Portanto, a depressão está muito ligada, eu ainda vou falar aqui um pouco mais sobre isso, mas muito ligada também aqui à saúde do nosso intestino. As bactérias intestinais também produzem outros neurotransmissores, assim como também o GABA, que ajuda a controlar os sentimentos de medo e ansiedade. E então é fantástico quando nós temos este conhecimento, às vezes colocamos tudo ou a culpa, entre aspas, nos pensamentos que temos e na escolha dos pensamentos que temos, mas às vezes também temos que olhar para a saúde do intestino. Então, não significa que os pensamentos, de facto, e aquilo que sentimos tem um impacto também no nosso corpo físico, mas também o nosso corpo físico também pode mudar e ajudar a ter melhores pensamentos, assim que tenhamos realmente mais neurotransmissores benéficos, neuroprotetores, do que uma neuroinflamação ou neurotoxicidade. Então, de facto, eu tenho formação também em coach e PNL e às vezes noto que quem tem desconhecimento desta área pensa que é tudo através da parte da mente. E de facto a mente tem um poder fantástico, é incrível e eu sou apaixonada por esta área e continuo a investir também nesta formação, até porque ajuda nas mudanças da transformação de vida, mesmo em termos de estilo de vida e saúde nas pessoas. Portanto, é fantástico como nós podemos trabalhar a mente. Mas eu acredito que, e aqui vocês vão perceber neste episódio, que se nós nutrirmos e tivermos saudáveis, o nosso corpo equilibrado e a produzir os neurotransmissores certos, desintoxicados, com menos inflamação, menos stress no corpo, isto tudo vai ter um impacto muito grande na forma até como depois trabalhamos a nossa mente. Só, por exemplo, para teres uma noção, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, repara só como é que uma pessoa deprimida, só pensar, não, vou substituir pensamentos negativos por positivos, coitada dessa pessoa, porque vai sentir-se frustrada, incapaz, vai se comparar se calhar com pessoas que estão fisicamente ou
estão mais saudáveis, não é? E então nós não podemos, de facto, comparar nunca em nenhuma situação, não é? Porque cada um está a viver o seu processo. Devemos respeitar tudo e não julgar sem saber o histórico, mas pensar também de uma forma mais aberta e abrangente e não colocar apenas a culpa é dos teus pensamentos, porque nem sempre as pessoas que estão com depressão, e eu conheço histórias também desses casos, que as pessoas não gostam de estar ali. Há pessoas que parece que desistiram da vida, há outras pessoas que não gostam de estar ali e lutam para sair dali. Mas depois, quando têm uma má alimentação, um mau estilo de vida e se deixam levar, claro que é muito mais desafiante, mesmo fazendo a parte de trabalho psicoterapêutico. Então, por isso é que eu acho fantástico nós trabalharmos todos os pilares e por isso é que eu também quis chamar este podcast nutrição de um todo, não é? Funcional e integrativa, integrando todos os pilares, porque é importante trabalhar tudo, o corpo, a mente, as emoções e a nossa conexão, o espírito também, nossa parte espiritual, porque quando se está nestes estados também de perda de interesse pela vida, perdemos também o propósito. Então, esta conexão com o nosso propósito nesta vida, não é? Que no fundo é muito mais do que a área profissional, ou o papel de mãe, ou o papel de pai, enfim. É algo que nós estamos cá para evoluir como seres humanos e isso é realmente fantástico. Então, agora focando aqui novamente no intestino, mas queria-vos partilhar isto porque achei que era importante, não é? E de facto, a área da psicologia combinada com esta parte da nutrição, temos um trabalho fantástico, não é? E aí chamamos integração dos conhecimentos e terapêuticas, e de facto quem beneficia é realmente todos nós, incluindo os pacientes que estão nestes casos, não é? Seja depressões, mas podemos alargar para outros espectros de disfunções, inflamação, mas também outros aspectos de psicopatologias, não é? Portanto, é muito importante a saúde do nosso intestino. Há um livro que eu recomendo muito nas minhas consultas, que é O Cérebro de Farinha, se calhar já ouviste falar, do Dr. Perlmutter, um psiquiatra, e ele fala muito sobre isto e sobre a alimentação, e foca-se muito também ali na questão do trigo e da permeabilidade intestinal e outras doenças de neurodisfunções, como não só depressão, mas doenças psiquiátricas, autismo, enfim. E de facto, o trigo é, como se costuma dizer aqui entre nós que estamos nesta área, um serial killer, entre aspas, não é? Mas a verdade é que ele não é um alimento. Um dia farei aqui um episódio também mais específico sobre esta questão dos cereais e do glúten e tudo isso, porque é muito mais do que o glúten, tá? Espero que entendas, mas agora não vamos focar sobre isso, mas quero que percebas que manter a barreira intestinal, portanto, é fundamental, não é? Portanto, evitar a permeabilidade. E voltando aqui ao nervo vago, o nervo vago ele tem duas fibras. Tem uma fibra aferente, não é? Que pode ser estimulada pela microbiota, que é aquelas bactérias que existem no nosso intestino, por uma forma direta ou indireta via das células endócrinas intestinais. Também estas fibras aferentes exercem estímulos no sistema nervoso central por meio de uma rede autónoma central. Portanto, elas são capazes de estimular as fibras, não é? Eferentes também por meio de reflexo inflamatório, ou seja, estas fibras aferentes também atuam sobre as fibras eferentes, não é? E as fibras eferentes, se os estímulos das primeiras fibras que vos falei, aferentes, forem anti-inflamatórios e produção de neuroproteção, estas fibras eferentes, portanto que descem, podem reduzir a inflamação digestiva e reduzir a permeabilidade intestinal
reforçando as time junctions. Então, elas duas têm aqui um papel muito importante. E esta ação é bidirecional. No entanto, reparem, se as fibras aferentes estiverem a levar, portanto, mais LPS ou neuroinflamação no nosso cérebro, a causar mais neuroinflamação no nosso cérebro, o que vai acontecer é que as fibras eferentes, as que estão no sentido descendente, vão de facto manter a permeabilidade intestinal. E estas fibras aferentes, portanto o nervo vago, têm 80% de função, enquanto as outras fibras têm 20%. Então elas são quase as comandantes. E por isso é que é tão importante o que vem do intestino para o cérebro, porque é ele que comanda aqui no nosso corpo físico, não é? Quando trabalhamos os pensamentos, estamos a trabalhar a parte mental, que é outra situação e que não significa que se situa no cérebro, não é? Os pensamentos, nós é que associamos sempre. Mas de facto, reparem como este circuito, digamos assim, pode ser uma tomada de consciência para nós conseguirmos aumentar esta saúde do intestino e saúde do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores, ser mais focados, menos ansiedade, menos depressão, menos neuropatologias. Portanto, acabamos por ter vários benefícios, não é? Ao contrário, quando vai esta permeabilidade intestinal e, neste caso, as time junctions, que é as ligações que existem entre os enterócitos, que é as células dos intestinos, na parede do intestino, estas time junctions abrem, não é? E por isso é que o glúten é muito controverso, porque o glúten tem a capacidade, esta proteína, de ativar a zonulina, que automaticamente também abre, portanto, quebra estas time junctions, esta ligação entre os enterócitos e aumentando esta permeabilidade. É quase como se abríssemos uma porta ao exterior do intestino para o seu interior. E depois estas macromoléculas, toxinas, portanto, vão entrar no nosso sistema imunológico de uma forma não natural, não é? E vão inflamar. E por isso é muito importante manter esta barreira intestinal saudável. Esta a nossa microbiota intestinal, não é? Ela pode modular muito o sistema nervoso periférico e central, resultando então nestas alterações do funcionamento do nosso cérebro, não é? E a dieta tem um impacto muito grande em relação ao tipo de bactérias que existe no nosso intestino, assim como um impacto no nosso comportamento. E a verdade, nós podemos nascer com alguma disbiose ou não, porque na altura do nascimento, aliás até antes, não é? Durante a gestação, o papel da mãe é super importante, porque se a mãe tiver disbiose, ou seja, alteração desta microbiota, também vai passar para o bebê. Portanto, e este recém-nascido é fortemente influenciado pela vagina da mãe, e por isso é tão aconselhado o parto normal, em vez de cesariana, apesar de já de se fazer o eixo dado, não é? No pós-parto. E também tão aconselhado o leite materno, que é rico, não só o melhor alimento com todos os nutrientes, com boas gorduras, com fatores imunológicos, portanto, para o bebê, mas também com microbiota, com bactérias benéficas para a saúde digestiva do bebê. Então, nós nascemos ou já com um sistema digestivo frágil ou mais forte, dependendo de como foi a gestação da nossa mãe. Eu descrevo isso no meu livro, A Saúde dos Nossos Descendentes, Nutrição Funcional nos primeiros 1000 dias, portanto, desde a fecundação até aos 2 anos de idade do bebê, porque é aí que nós conseguimos modular tudo isto, a microbiota, a saúde. Eu digo mesmo que é o seguro de saúde da futura geração. É começar a nutrir desde a barriga da mãe.
até diria antes da mãe engravidar, mas muitas vezes acontece naquele momento as preocupações com a alimentação, com o estilo de vida, então, mas nesse livro que eu escrevi, foi exatamente, não só para partilhar também um pouco a minha história, a minha experiência e tudo aquilo que eu aprendi que pensei que devia ser partilhado ao mundo, porque eu não tive conhecimento mesmo na faculdade, só depois através de formações, cursos que fiz, e também aplicar na prática, livros que li, e resumi aquela informação e quis partilhar porque acho que a futura geração depende muito dos primeiros anos de vida. E não é por acaso que nós nas consultas de nutrição funcional nós queremos saber tudo o que aconteceu até hoje. Não é? A pessoa chega com um problema, ou mesmo que tenha uma disbiose, uma alteração gastrointestinal, ou uma depressão, uma ansiedade, enfim, que quer corrigir e quer ter uma melhor alimentação, nós temos que perceber qual é a causa raiz e perceber como é que foi a gestação da tua mãe, como é que foi o parto, foste amamentada ou não, porque isto tem impacto na nossa imunidade. Porque, como percebes, o intestino não é só um órgão digestivo, ele tem aqui muitas funções, ele é um órgão endócrino, imunológico, enfim, 80% da nossa imunidade está no intestino. Então a importância deste tema, para mim, é extremamente importante e de facto eu não encontrava livros com esta informação. Claro que eu não falo só da parte do intestino, da mãe, também falo de outras possíveis causas de infertilidade, de como fazer uma boa nutrição durante a gestação toda sem déficits nutricionais e como também dar os bons alimentos, quais os alimentos, quando introduzir, enfim, mesmo durante este período todo, desde a gestação aos primeiros anos de vida. Então, se depois quiseres saber mais, no meu site tens também disponível o livro à venda, ou podes também consultar e contactar-me, que também posso fazer-te uma dedicatória e enviar para ti com muito carinho e amor, ou para alguém que queiras oferecer e fazer diferença na vida dessa pessoa. E aqui, continuando aqui com o nosso intestino, o intestino realmente é um órgão que devemos dar muita relevância. Ele tem 10 vezes mais células e espécies microbianas que vivem realmente no nosso intestino. São mais de 1000 espécies identificadas, acredito que hajam mais. 200 gramas a 1 kg destas bactérias realmente encontram-se no intestino, apesar de nós termos bactérias na boca e outra na pele, enfim, a maior parte está no intestino, não é? Mechnikov foi quem verificou pela primeira vez nas populações mais longevas, que tinham maior longevidade, consumiam um leite fermentado. Claro que não é comparável com o leite que temos hoje no supermercado, mas aqui o benefício não era o leite, mas sim o que usavam para fermentar o leite, que era de facto as bactérias. E era o conhecido leite da Bulgária, que ficou conhecido depois por também as bactérias primeiras descobertas neste por Mechnikov, foi Lactobacillus bulgaricus, não é? Portanto, por ser o leite da Bulgária, depois ficou o Lactobacillus bulgaricus. Hoje em dia temos imensas estirpes já conhecidas. E então ele criou o primeiro iogurte através destas populações de bactérias, super interessante. E ele foi um visionário, não é? Que toda a gente achava louco, como é comum quando alguém sai fora da caixa. Então, esta combinação realmente de bactérias e a diversidade estava associada à população mais longeva e também com maior saúde dos intestinos. A microbiota é o somatório de todos os micro-organismos que colonizam, neste caso, no intestino. Pode ser bactérias, fungos, vírus, entre outros, não é? Microbioma é um somatório dos micro-organismos e o seu genoma, portanto, e dos seus fatores ambientais.
Neste caso, podíamos chamar bacterioma, microbioma, pós-micróbios, viroma, pós-vírus. Então, inclui aqui a extração do DNA, portanto, esta informação genética das próprias bactérias, e isto chama-se microbioma. Então, esta é a diferença de microbiota e microbioma. E o que é a disbiose que eu tenho vindo aqui a falar? A disbiose é então um desequilíbrio da flora intestinal que pode ser causado por razões diferentes, não é? Aumento da prevalência de bactérias patogénicas em relação às bactérias benéficas no nosso intestino. E as mudanças da concentração destas bactérias intestinais podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de muitas disfunções ou doenças intestinais crónicas degenerativas, como, por exemplo, a obstipação crónica, que é muito comum no hipotiroidismo, a obstipação, e quando nós corrigimos a disbiose, a pessoa deixa de ter obstipação crónica. Eu tinha obstipação crónica na infância e ainda na adolescência, que eu me lembro sempre ao ponto de inconscientemente usar até laxante para conseguir evacuar de tal forma as dores que eram de extensão abdominal. Claro que não é o ideal e não devem usar laxantes porque danifica e ainda aumenta mais a permeabilidade intestinal e retira estas bactérias boas, não é? Hoje em dia temos os probióticos. Mas eu já vos vou explicar aqui como é que se recupera depois aqui a disbiose. Então, também a ansiedade e depressão e outras doenças inflamatórias, o síndrome do cólera irritável, enxaquecas, artrite reumatoide, está muito associada à disbiose. E há muitas pessoas que às vezes me dizem: eu tenho que fazer uma dieta muito rigorosa, porque tenho que fazer uma dieta para o intestino, tenho que fazer uma dieta para a minha artrite, tenho que fazer uma dieta para a minha diabetes. Não tenho que fazer 1, 2, 3 dietas, claro que não. Vamos por prioridades, porque muitas vezes, como vocês veem aqui, se eu corrigir o intestino, se calhar os outros sintomas melhoram todos. Então, nós temos que ver a pessoa como um todo e não por partes. E ainda há muito isto, não é? Porque eu tenho qualquer coisa no coração, vou ao cardiologista, tenho qualquer coisa, tenho diabetes, vou ao endócrino, tenho, enfim, problema nas articulações, vou ao reumatologista. Então, temos que ter atenção que até a boca está ligada ao nosso corpo, não é? E nós temos que ver a pessoa como um todo. E, de facto, o intestino é algo de primeira linha a ver, porque se houver disbiose e permeabilidade intestinal e todos os sintomas que caracterizam esta disfunção, também há testes que dá para ver, estudar a microbiota do intestino, bactérias, vírus, fungos, o que é que existe lá. Nós conseguimos pedir esses testes, está bem? Se quiseres saber mais informações também posso partilhar depois contigo. Mas o importante é corrigir esta parte, dar prioridade, e depois, normalmente, o que acontece é que os outros sintomas também melhoram. Isto é com mais disfunções da tiroide. Não vale a pena estar a dizer, por exemplo, vamos tratar a tiroide quando há déficits, vamos medicar no hipotiroidismo, por exemplo, quando há déficits de ferro, de selênio, de zinco, e quando a pessoa corrige fica bem. Já ao contrário também pode acontecer. Também pode haver situações crónicas em que a pessoa não está bem mesmo suplementando e tem que recorrer ao medicamento. Tá? E mesmo dentro do medicamento depende. Há pessoas que estão-se melhor com T4, há pessoas que estão-se melhor com extrato tiroideu, que um dia irei falar sobre isso, com T3 e T4. Então, cada pessoa é uma pessoa e, de facto, nós temos de estar atentos e ouvirmos-nos, escutarmos mais o nosso corpo, a nossa mente, para percebermos então qual é a causa, o que é prioritário e pedir ajuda. Nutricionista funcional ou médico funcional, peçam ajuda. Então, as causas da disbiose podem ser diversas, não é? Pode ser, por acaso, aqui durante a gestação, né? A dieta da mãe, como é que ela comia. Pode ser se eu fui amamentada ou não, também tenho mais predisposição. Se tive parto normal ou cesariana. Se fui, portanto, alimentada a fórmulas. Como é que foi a minha alimentação na infância e nos primeiros anos de vida. Se tive higiene excessivo, não é? Se tomei muitos antibióticos, se estive exposto
ou exposta a xenobióticos, disruptores, toxinas, se consumir muitos adoçantes, conservantes, como é que é a minha predisposição genética, se tem alteração no ciclo circadiano, se tem insónias, tudo isso também vai. O sono também pode aumentar, ou seja, a falta dele, não é? Não dormir bem, menopausa, stress excessivo, enfim, tudo isto, até os alergénios alimentares, são possíveis causas de disbiose e aparecer então a disbiose. Então nós temos que estar atentos a estes fatores todos e, de facto, nutrirmos desde a raiz, não é? Nós sabemos que os probióticos, por exemplo, que as bactérias boas, não é? Têm uma ação positiva a nível neuroprotetor e não só, não é? A nível digestivo, tudo isso. Aqueles probióticos que têm uma ação a nível neural protetora são chamados psicobióticos, como eu falei da última vez, que também são usados na depressão, mas muito antes disso é importante nós termos atenção à nossa alimentação, até porque o intestino é um órgão, portanto, digestivo, não é? E que acaba, muitas vezes, não é ele o culpado dos nossos sintomas, às vezes até começa na boca os problemas, ou no estômago, não é? Se eu tenho helicobacter, por exemplo, ou se tenho hipocloridria, falta de ácido clorídrico ou de enzimas no estômago, se tenho um pH mais alcalino em vez de um pH ácido no estômago, porque o estômago deve estar ácido para uma melhor digestão. Portanto, a digestão começa no cérebro, nem é na boca, é no cérebro, não é? Como aquele do estudo do Pavlov, não sei se vocês já ouviram falar, do cãozinho que toca o sininho para ele comer e ele vai. E isto todos os dias, até um dia que toca o sininho e ele vai e não há comida. Então, é o estímulo do cérebro. E o que é que acontece? Ele vai e ele começa a salivar, não é? Portanto, porque ele já imagina a comida. Então, se nós visualizarmos, e isto é a técnica da visualização, também utilizado na programação neurolinguística, que é o pensar e visualizar. E, de facto, nós começamos logo a pensar nos alimentos, a salivar, e começa a digestão, porque a saliva é extremamente importante na boca. É rica em enzimas, portanto, e uma série de outros compostos que, mastigando bem, não é? É indicado até 32 vezes, especificamente, não sei porque é que é 32 vezes, mas um professor de nutrição funcional com quem também estudei, o professor Gabriel Carvalho, que é fantástico e também trouxe a nutrição funcional para o Brasil e também já esteve em Portugal. Eu falava neste número de vezes, não sei especificar porquê, quem é que inventou, porque é que não é 30, porque é que não é 34, porque é que é 32, 33 vezes, não sei. Mas de facto pode ser realmente o estudo que fizeram e que a comida fica em papa, não é? Mas depois também depende dos alimentos, que há alimentos que já são mais moles, pronto. O ideal é que mastiguemos bem, que fique comida em papa, não é? Como se diz, beber os sólidos e mastigar os líquidos, pronto. E facilitamos o intestino, porque muitos problemas do intestino começam na boca. Quando mastigamos mal e depois não fazemos bem digestão, porque o nosso estômago não tem dentes, e aí tudo começa os problemas por aí. E às vezes melhorando estes aspectos já estamos a melhorar também a função e a absorção dos nutrientes e micronutrientes no nosso intestino, não é? E para manter uma boa microbiota, uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, portanto fibras solúveis, podemos utilizar também a quem tolera, portanto, sementes oleaginosas, neste caso tentar é reduzir o consumo de carnes vermelhas em excesso, fazer mais produtos também processados, ricos em açúcar, álcool, portanto tudo isso reduzir, não é? E aumentar o consumo de portanto proteínas mais vegetais e peixes, tudo isso é benéfico. Também aqui uma melhor microbiota também
ajuda nos efeitos mais depressivos, portanto, em populações mais idosas, não é? Os estudos têm indicado isso, portanto, promover uma boa alimentação nestas populações também é importante. E porque é que eu me lembrei disto? Porque muitas vezes, com a idade, a tendência é não apetece cozinhar, não apetece fazer refeições e acabam por comer exatamente aquilo que não é benéfico para o nosso intestino, não é? Cereais agressivos para o intestino, muito trigo, as papas de leite e café, enfim, coisas assim desse género que nós ouvimos muitas vezes e que de facto vão piorar esta saúde do intestino e a microbiota, não é? Portanto, e vai produzir mais neuroinflamação. Por isso é importante consumir bons alimentos, comida de verdade, não é? Uma dieta, um estilo de vida mais mediterrâneo, não é? A dieta mediterrânica, hoje conhecida também pelas nossas boas gorduras, os frutas e legumes sazonais, tudo isso. E também incluir alguns alimentos probióticos. No entanto, temos de ter atenção aqui ao equilíbrio e se houver presença de disbiose, procurar ajuda. Eu no meu programa de acompanhamento e também tenho um clube mensal para quem quer aprender mais sobre esta área e aprofundar e ter um estilo de vida saudável, porque no clube temos outros parceiros que colaboram com as suas especialidades, meditação, exercício funcional, enfim, para promover esse estilo de vida saudável. E eu faço a parte de transmitir este conhecimento de nutrição funcional e também com técnicas e ferramentas de coach e PNL para ajudar na transformação dos hábitos e aplicar aquilo do conhecimento na prática. Então, o clube é algo que um investimento baixo, 1 a 2 cafés por dia, no máximo por mês, para manteres este conhecimento atualizado e na prática, e estás numa comunidade a aumentar o teu conhecimento, e lá também falamos sobre isto. E mais a pormenor aquilo que eu te vou falar agora. E depois temos programas de acompanhamento e transformação, onde eu dou a mão e são todas as semanas a trabalhar comigo, aí já não é mensal, é algo mais profundo, mas para que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento e possam também ter saúde, independentemente se possam investir num programa com melhor acompanhamento ou mais próximo, ou outro que de facto tem acesso ao conhecimento da mesma forma e conseguem transformar também. Então, e mesmo tu que estás a ouvir aqui o meu podcast, que são conteúdos gratuitos, portanto, é uma forma de oferecer. Portanto, eu estou a dar aqui o meu tempo, investir o meu tempo para transmitir este conhecimento para ti, para também teres resultados, independentemente se possas investir ou não depois num programa de transformação e fazer realmente tudo isto de uma forma mais profunda e transformar hábitos para a vida, não é? Porque realmente a saúde não tem preço. E às vezes investimos tanto dinheiro e tanto em suplementos que sem saber o que se estão a fazer bem ou não ao nosso organismo. Inconscientemente, sem este conhecimento, e depois a saúde dá sinais. Tarde, investe em ti e na tua saúde, sempre. E junta-te a pessoas que querem mesmo que tu, que realmente o poder da comunidade é fantástico. E, então, aqui para te falar um pouco o que é protocolo, mas no fundo é uns passos, que são 6 passos, que é os 6 R's.
inflamatórios, alergénicos, tudo aquilo que nos faz mal ao nosso corpo, portanto, reparar a mucosa, e neste caso, portanto, recuperar ali os enterócitos, as time junctions, a parede intestinal, e aqui poderemos utilizar alguns suplementos também. O terceiro R, portanto, é recolocar, e aqui sim, nesta fase, então, recolocamos as enzimas, ácido clorídrico, porque o estômago deve-se manter, portanto, ácido para uma boa digestão. E só depois, então, de termos a parte digestiva equilibrada e o estômago a funcionar bem, a digerir bem os macronutrientes como as proteínas e tudo isso, a chegar com um bolo fecal mais pequenino ao nosso intestino, então, aí na fase, então, no 4R é reinocular, e só nessa fase é que começamos então a testar os alimentos que tínhamos retirado inicialmente e também a introduzir os probióticos, tanto em alimentos como possivelmente em suplemento, e vamos adaptando. Só nesta fase, por isso é tão importante não dar logo probióticos no início, porque temos de fazer estes passos para recuperar a saúde do nosso intestino. Depois, no quinto passo, é reequilibrar, então reequilibrar a microbiota, portanto, ter bactérias diferentes estirpes, fazer uma alimentação variada, equilibrada e nutritiva e já mais personalizada, de acordo com as sensibilidades alimentares de cada um. E o sexto passo é reavaliar, portanto, e aqui confirmar depois de 3 meses, 9 meses, ver como está a saúde digestiva e a saúde do teu intestino. Então, é este o processo, estes 6 passos que ajudam então na recuperação da saúde do teu intestino e tudo o resto que ele faz depois, as suas funções, que são imensas no nosso organismo, portanto, na nossa saúde e bem-estar geral. Espero que tenha sido útil este episódio. Continua-me a seguir, partilha este episódio com outras pessoas que pode ajudar também a tornar mais consciente este conhecimento. E depois partilha comigo o que achaste e também as tuas dúvidas. Terei muito gosto em continuar aqui a contribuir para a tua saúde. E lembra-te que a saúde do intestino é muito importante para a saúde da tua tireoide. Uma percentagem das hormonas tireoideias são produzidas também no intestino, assim como muitos dos efeitos secundários quando há uma disfunção da tireoide, os sintomas e sinais que existem. Quando nós temos uma saúde intestinal equilibrada, também esses estados, como os estados de ansiedade, tudo isso diminuem. Então, a saúde do intestino é, de facto, uma primeira linha a ter aqui em conta, além de outros fatores, mas fica aqui já estas dicas. Até breve, até ao próximo episódio. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.